Gênese no lar, Evangelho no coração, manhã de bênçãos, de oportunidades, de oração, de reflexão, de intuição, de revelação, de interação com os nossos entes queridos do plano espiritual, compartilhando com os amigos da família, da casa de Kardec, os nossos anseios, as nossas experiências, os nossos ideais, que esta manhã possamos recolher do mundo espiritual o conselho, o consolo, o medicamento tão necessário para esse momento da nossa travessia espiritual na Terra, e que a gente possa chegar ao final felizes e motivados para colocar em prática os ensinamentos que agora serão abraçados pelo nosso desejo de aprender. Obrigado, Jesus, pelos lares que visitas, levando a tua paz, as tuas melhores vibrações. Amigo e amiga, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Você que está conosco semanalmente, no caso do Gênese no Lar, diariamente, sejam bem-vindos. E se a mensagem te fizer bem, compartilhe. Vai a dica. Amigos e amigas, tema de hoje. Estamos muito felizes por uma sexta-feira. Bem sofrer é o tema. Nós vamos dar continuidade ao que estamos fazendo, que é o estudo com Allan Kardec, disponibilizado no capítulo 17, Predições do Evangelho, do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Um compêndio, estude-o, vale a pena. Amigos, e hoje nós vamos iniciar o tópico Sinais Precursores. Vem surpresa por aí, pois Kardec fará alguns comentários importantes, é certo, em torno dos textos conhecidos como proféticos. Aquela época era muito comum entre médiuns, nas tradições místicas, as profecias, no que remonta ao futuro, ao que iria acontecer. Certo que não tinham elementos como nós os temos agora. A chave reveladora que o Espiritismo representa. O símbolo existe velando. O véu é retirado quando o aprendiz se esforça em filosofia e em ciência. E é um processo. Isso acontece em nível individual e coletivo, é certo? Kardec nos ensina nessa mesma obra. Vale a pena, na teoria da presciência. Mas vamos ao texto que é o tópico 47, que na verdade representa o trecho que está em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 10. Vou fazer a leitura e peço que me acompanhe. Jesus diz assim: ouvireis também falar de guerras e de ruídos de guerras, ou rumores de guerra. Mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas isso não é ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos e tremores de terra em diversos lugares.
E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Bom, vamos trazer Allan Kardec em 2 recortes. Eu vou ler um pequeno trecho do item 54 do livro e depois o 56. 54. Esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza, por sua energia, que impressiona as inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, em cores nítidas. Jesus dirigia-se, sobretudo, ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e assimilar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração era preciso falar aos olhos com o auxílio de traços materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Por uma consequência natural, essa disposição de espírito, o poder supremo não podia, conforme a crença de então, manifestar-se senão por coisas extraordinárias, sobrenaturais. Quanto mais fossem impossíveis, melhor seriam aceitas como prováveis. Bom, esse é o primeiro recorte. Agora eu vou pular para o item 56. É certo que se não bater os números dos itens é porque eu estou trabalhando com a Gênesis 4ª edição. Se a sua é a 5ª ou até a 8ª, que é a mais popular, os números não são idênticos. Pois bem, ao item 56, Kardec diz assim, ainda falando sobre as alegorias, que ocultam-se grandes verdades. Primeiramente, o anúncio das calamidades de todos os gêneros que atingirão a humanidade e a dizimarão, calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restabelecido na sua pureza primitiva. Depois o reino do bem, que será o da paz e o da fraternidade universal. Saído do código de moral evangélica, posta em prática por todos os povos. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, que já ele presidirá seu estabelecimento e que os homens viverão sobre a égide de sua lei. Reino de bondade, porque diz ele, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. Podemos agora, apoiados nessa abertura que Allan Kardec nos oferece, voltar os olhos para o texto. Então, se me permitem, vou reler. Ouvireis falar de guerras, de ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar. Então, dentro de uma análise em que vamos tirar o espírito da letra, Jesus está dizendo, tudo que ouvirdes, tendes cuidado para selecionar, para não vos turbar. Verbo turbar. O que ele está sugerindo? Não atemorizeis, cuidado para não ser enganado, para perder o foco. Lembram dos nossos diálogos nas manhãs? Que o filósofo, ou filosofia é o amor à verdade. O filósofo
na verdade, é um aprendiz que não precisa ser filósofo da academia. Todos que indagamos e queremos respostas somos filósofos. Então, nós estamos em busca do conhecimento porque queremos a verdade e lutamos por ela. A palavra filosofia foi inventada por Pitágoras. Me perdoem. Não, está certo, Pitágoras. Falaram assim: Pitágoras, você tem a sabedoria? Aí ele diz assim: não, a sabedoria é dos deuses. Sabedoria divina. Eu tenho amor pela verdade. Eu aprecio a verdade. Então eu tento ser amigo da verdade. Eu tento, portanto, me envolver para compreender. Olha que extraordinário. Isso é um ato de humildade, reconhecer limites, inclusive dizendo que a sabedoria pertence aos deuses do Olimpo. O mundo espiritual, olha que extraordinário. Então, nós estamos em busca da sabedoria, que é descobrir a verdade, ou seja, conhecimento, tecnologia, ciência, e aplicar no dia a dia. Sem perder o foco, caminhando ereto, não se turbando, não se atemorizando. Porque o apoio se faz pelo conhecimento que você tem. Vou fazer uma perguntinha muito carinhosa, bem mineirissimamente adequada ao nosso papo da manhã. Você tem medo de assombração? Ah, Carlos Alberto, eu tinha, não tenho mais. Por que você não tem mais? Porque você descobriu que não existe assombração. Assombração é quando a gente desconhece e sente inseguro. Hoje nós sabemos que quando você vê um vulto dentro de casa, que tem aqueles fenômenos físicos que são reputados aos espíritos, você naturalmente vai identificar que tem uma presença espiritual ali naquele ambiente. E chegou o momento de você ficar preocupado ou atuar como espírita? Vamos lá descobrir que presença é essa. Quem sabe a gente vai aprender com ele, com ela, ou podemos ensinar alguma coisa, compartilhar algum tipo de conhecimento e ficarmos todos felizes. Olha como que se resolveu um problema que antes nos turbava, que a gente acendia a luz, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Não tem mais isso. Agora você pode fazer oração para que o ambiente fique bem para todos, não só para você que quer se ver livre de um problema. Carlos Alberto, mas o assunto é sério, Jesus está falando. Olha, pessoal, Jesus está dizendo que é preciso que muitas coisas aconteçam. No caso, estas coisas. E quais são? Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores, porque não necessariamente a guerra vai acontecer. Não é? O que vai continuar? Povo contra povo vai se sublevar, disputas. Reino contra reino. Olha a ganância e o poder, o defender ou o atacar. Mas ele fala também de pestes. Nós não estamos em plena pandemia? Não é uma peste? Quantas tiveram ao longo da história da humanidade? Olha, gente, a nossa é a pior, sempre será, do nosso tempo. Muito pior do que a de 10 anos atrás. Muito mais grave do que a de 100 anos atrás, que foi a chamada gripe espanhola, que de espanhola os espanhóis só levaram o título, porque essa gripe é americana. Os dados, sem entrar na polêmica, no tema, mas só para não deixar de perder o trem.
Os dados são conflituosos, mas se você for em algumas fontes, morreram 50 milhões de pessoas, outras 80. Alguns chegam a dizer que morreram mais de 100 milhões de pessoas. Em termos de avaliando números, o que é a pandemia do coronavírus perto da chamada espanhola? Mas os tempos são outros. Aquela pandemia acabou num determinado momento. E olha, o que nós vivemos hoje tendo vacina e eles não tinham. Compreenderam? Então, as dificuldades daquele período foram específicas, como as nossas também o são. Nós nos sensibilizamos com a dor do semelhante. Por favor, me entendam, eu não estou relativizando. Eu tive Covid, eu vivi essa experiência. Nós temos aqui no nosso grupo pessoas que tiveram Covid. Eu tive amigos que desencarnaram, espíritas inclusive, que se negaram inclusive a se tratar. Outros procuraram o tratamento. Qual tratamento? A gente não entra no mérito, porque cada um tem sua história, tem suas opiniões e nós respeitamos. A grande maioria não tem conhecimento, então a peste se torna algo insuperável. É um vírus letal. Compreenderam o que eu estou tentando falar? Com todo respeito, carinho e sem polemizar. Porque nós somos 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de habitantes no planeta, portanto estamos numa trajetória, e é possível que alguns destes 8 bilhões nem estejam vivendo esse problema da pandemia. Estão isolados, ou estão protegidos, ou não abalaram em nada, nem economicamente, ou estão indiferentes. Eu não entro no mérito. Eu quero dizer que em 8 bilhões são 8 bilhões de histórias específicas e que precisam ser respeitadas. Inclusive, a sua e a minha história. Peste, nós vamos lidar com os famintos, a injustiça social está aí. Como esteve nos tempos de Jesus, tinham pessoas mendigando. Como terão ainda pessoas mendigando daqui a algum tempo. Nós estamos falando do nosso comprometimento como cristãos em produzir e não em consumir. Então, produzindo, nós podemos produzir alimentos materiais e espirituais. Então, a ideia dos famintos e dos tremores de terra em diversos lugares, Jesus está dizendo que todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Meu Deus, então só está começando? Pois bem, então agora a gente pode fazer um esforço para a gente mergulhar mais um pouquinho. Não vamos ficar com piscina rasa, não. A piscina rasa, eu quero me referir a ficar com ideias esvaziadas, sem ampliação e sem qualidade. Bom, quando a gente mergulha no campo íntimo, nós vamos também dialogar com um projeto evolutivo, aquela matrícula numa escola para aprendermos, para colocarmos em prática, e o enfrentamento das dificuldades que são inerentes aos processos. E processo é cíclico, princípio, meio e fim, dia e noite, primavera, outono, verão, inverno, homem, mulher, família, sociedade. Agora nós vamos para a terra do coração. O conhecer a si mesmo, desenvolver inteligência, sentimentos, aprimorar a virtude, aquele papo de todo dia. Você já cansou? Eu não me canso, me desculpe. Se tiver que repetir isso toda hora.
falar de virtude, de valor e de sabedoria é a minha tônica. Pelo menos, graças a Deus, eu adotei essa tática de uns tempos para cá. E tem melhorado, tem dado certo, no meu âmbito pessoal. Então eu venho aqui compartilhar com você que vale. Para mim. Não sei se vale para você. Mas se faz bem para mim, minha obrigação, por amor, por gratidão a tudo que eu recebi, é dizer para você que vale a pena. É dizer para a humanidade que eu quero amar, que eu quero produzir, eu não quero consumir, embora eu precise. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e etc., kardecianamente falando, eu estou também estudando uma lição que diz assim, que o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa. Então eu estou trabalhando a ideia do desapego, do valorizar, usar, ter prazer de uma forma equilibrada. Então o desejo faz parte. O prazer dialoga. O que nós estamos aqui tentando elaborar é que tipo de prazer que realmente atende à alma. Tem pessoas que ficam enamoradas com o prazer do corpo. Elas vão descobrir. Porque nós ainda nos envolvemos nesse entretenimento. Só que eu estou também descobrindo que entre prazer e felicidade existe também uma diferença. O bem-estar é íntimo, ele é mental, ele é psicológico. E ele não necessariamente precisa do prazer do corpo. Aí a gente começa a transitar em departamentos diferentes. Embora, dentro daquela ideia do conjunto, lembram quando nós estudamos lá no grupo? Grupo, eu gosto muito dessa imagem. Então você tem o grupo. Sabe quando você associa o grupo, que você faz a interseção entre os grupos? Olha que legal, aí você começa a trabalhar os elementos do grupo, puxa para cá, leva para lá. A interseção dos grupos dialoga com a interseção dos aprendizados. Então, nós estagiamos num campo e vamos para o outro, mas existe um processo de interseção que dialoga o passado com o futuro. Então, nós estamos mais afeitos ao futuro ou ao passado? Olha que legal. Casalberto, mas você está mudando. Não é isso que Jesus está dizendo. Não. Na verdade, eu não quero ser literalista. Eu quero dizer para vocês que dentro do processo do aprendizado, nós somos visitados pelas intercorrências, pelas contradições, pelas imperfeições. A gente quer fazer do perfeito o nosso dia a dia. Nós queremos trazer do mundo espiritual a perfeição e materializá-la, trazendo solução para todos os nossos problemas de toda hora. Só que não é assim, porque quando a gente traz uma ideia para o mundo prático, ela vem imperfeita. Você já teve experiência de desenhar um quadro, pintar uma tela, fazer um bordado? Olha, eu vou precisar de muitas encarnações, porque não tenho muita habilidade. Mas uma coisa é certa, tanto para o expert, para o mais hábil, quanto o menos habilitado, sempre haverá algum tipo de insatisfação com o que você planeja, visualiza e o que você materializa. Sempre vai falar assim, não está do jeito que eu quero. É o diálogo sobre virtude, conhecimento. A gente sempre vai estar tentando aprimorar. Então nós somos artífices ou artistas de um grande futuro que está sendo construído. Só que
existe nesse processo a dor, os desafios complexos dentro desse mecanismo de imperfeições. Então, a um nível íntimo, nós temos os conflitos, as quedas. E no campo social, isso reverbera. A sociedade é um espelho vivo da nossa realidade. Nossa, é mesmo? É. Então, Jesus está dizendo que quando a gente vai vivendo esses processos doídos, vou usar a palavra forte, quando a gente sente a perda de um ente querido, quando nós vamos viver o luto, quando somos abalados no que remonta às questões econômicas, quando as doenças noticiam, nos causando surpresas. Ou seja, quando a gente é pego no bolso, no coração e em tantos departamentos, naturalmente a gente sente que a gente não tem esse poder todo que a gente imaginava. O jovem acha que ele pode tudo, não é assim? Eu já fui jovem. Eu ainda sou uma criança espiritual, mas no campo orgânico, físico, eu já estou caminhando para o último terço, se eu já não estou dentro dele. Porque se der 75 anos, eu já estou no último terço. Olha que beleza. Então a desencarnação está muito mais perto do Carlos Alberto do que um garoto com 18, meu filho com 19 anos, que está no primeiro terço. Mas ele pode desencarnar primeiro que eu. A definir que a desencarnação é apenas mudança, para que eu possa entrar em outro ciclo. E isso acontece com o indivíduo e com o coletivo. Então, todos os dias desencarna um número considerável de pessoas. Algumas delas nossos irmãos. Irmãos no sentido de laços afetivos. Mas também reencarna muita gente. Então, quando Jesus fala que é o princípio das dores, ele está falando que quando a dor, as dificuldades começam a nos visitar, significa que nós já estamos em condições de superar. Sabe aquela equação de Jesus que não tem o fardo maior, que a cruz a gente subentende como nossa, é o peso que a gente consegue? Isso está no Evangelho. Então, Deus não quer a morte do pecador. Numa fraseologia paulina, as leis divinas sugerem que a gente extermine, olha só, hein? Que a gente dissolva, que a gente modifique, como queira, a palavra mais ajustada no seu dicionário, o egoísmo, que é uma chaga. O Espiritismo, vamos encontrar reflexões que ele veio para a humanidade para nos auxiliar no processo do combate ao egoísmo e ao orgulho. É uma ciência, é uma teoria, é um conhecimento, é uma tecnologia o Espiritismo, que você pode usar ou não. Na verdade, se não utilizarmos, nós estamos à mercê das pestes, das guerras. Em outros textos vai falar dos falsos profetas. Significa o quê? Que nesse processo de transformações, nós vamos lidar também com a hipocrisia, a mentira. Aliás, o pior inimigo se chama mentira. Esse é o pior inimigo. Que, na verdade, ele é filho do egoísmo. Que somente quando temos interesses egóicos. Ganância, ambição, vaidade consumista.
Não é um diálogo diferente do que propõem as filosofias, as tradições, as religiões. Jesus, Buda, Krishna, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles não dialogam como Kant, Rousseau, Pestalozzi, Allan Kardec, não falam sobre educação espiritual? E educação é incutir novos hábitos, estabelecer a caridade como um dever para que a gente consiga atingir a meta que é a humanidade? Não pense que a nossa meta é querer ser espírito puro, que é o grau máximo. Porque só de falar assim já somos vaidosos. Começamos a pensar que nós estamos na Terra ocupando um corpo humano e a nossa tarefa é sermos humanos. Humanidade. E humanidade fala de família, fala de crescimento interior, íntimo, pessoal, conjugando com o bem comum, desenvolvendo virtudes. Deu aí? E adquirindo sabedoria. Observem que a gente gravita, e novamente a gente volta para valores que estamos revendo, que vão estabelecer os princípios, a base da nossa caminhada, e as virtudes, que são pérolas que carregamos nos corações. Assim nós nos fortalecemos para enfrentar o que nos compete enfrentar em nível íntimo e coletivo. E quando estivermos diante de tudo que possa nos ameaçar, recordemos destas palavras de Jesus. Ele está dizendo, eu vos anuncio o que vai acontecer na travessia, mas não vos turbeis. Ah, meus amigos, eu sou apaixonado com aquela expressão. Primeiro versículo do capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que vos afligis? Com uma casa que balança, com uma crise que se instaura, são necessários. Escândalos aparecem. Agora, tende bom ânimo e vencei o mundo. Como eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus superou, porque ele não perdeu o foco. Ele caminhou ereto, com os olhos no alvo, brilhando luz, porque a luz intermedia. A luz é que te dá a condição de ver o alvo. E a luz é o conhecimento nesse caso, é a verdade, é a tecnologia. Não abra mão de estudar, de ler, de refletir, de meditar. Esquece o celular um pouquinho, senta num banco numa praça e medita. Debaixo de uma árvore, sinta a natureza. Diante do mar. Ah, mineiro não tem mar, mas a gente invade as praias. Então vamos lá para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para o Rio Grande do Norte, para onde você quiser e puder. Olha o mar, a beleza das ondas que vão e que vêm, que nos falam dos ciclos, que vez por outra se chocam no rochedo. Na maré mansa nos mostra a harmonia, a tranquilidade, a temperança que precisamos ter dentro de nós mesmos. Como o céu que nos remonta à espiritualidade, a travessia no cosmos, pois vimos de outros mundos. Olha que beleza! As estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, numa expressão de Emmanuel. Estrela que esmalta de glória, luz em todos os lugares, e no seu coração e na sua vida. E agora, para concluir o nosso encontro, eu peço licença para você, que nos acompanha com tanto carinho, com tanta motivação. Ore, eu peço, oremos pelo projeto da Casa de Kardec, os seus trabalhadores, para que todos continuemos firmes e fortes no que temos que fazer, superando
as nossas próprias dificuldades, lembrando do papel do espírita em se enamorar com a desencarnação, para fazer desse momento um instante glorioso, como o nascimento, que nós ficamos tanto felizes quando chega alguém. A desencarnação é um fenômeno maravilhoso para aqueles que sabem viver. Portanto, a morte do corpo, ela é estudada pela ciência e sabemos que quando chega o momento, tudo se transforma a partir do próprio corpo. Mas a desencarnação é um fenômeno que precisa ser estudado, porque a vida continua em todos os lugares. Por isso precisamos abençoar os que desencarnam e nos prepararmos para que o nosso momento seja inesquecível e maravilhosamente abençoado. Emmanuel vem para o nosso espaço, como tem nos visitado com tanto carinho, com uma página, e com ela nós encerramos o encontro. Bem sofrer é o tema do nosso encontro. Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do Mestre e reflete. Ele era Senhor e fez-se escravo. Olha que beleza, pessoal. Ele era Senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém, no dia da grande flagelação, de certo identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio. Sua doutrina categorizava-se por abominável heresia. Seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados. Seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos e, por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas quem fixasse com Cristo a multidão, do alto da cruz, reconhecer-lhe-ia a condição de herói vitorioso. Porque para o seu olhar, a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores, a maneira de moléstias do espírito sobre a máscara de dominação e falso ruído. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito, com a paz inalterável. Se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo, do alto de nossa cruz, aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeireiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento.
Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo. E compadece-te daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes, que oprimem, os fracos, e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o Mestre te confiou por bênçãos de bondade ao longo do caminho. E serás amparado por aquele a quem ampara, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeireiro ou do madeiro de sacrifício, Jesus nos ensina a buscar as bem-aventuranças. Amigo, amiga, família, gênese no lar. Para bem sofrer, é preciso amar, saber amar. E amando qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra, ou no mais além, a luz interior que nos reunirá para sempre à perenidade da vida triunfante. Emmanuel. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento. Que ele possa se eternizar pela nossa alma agradecida e o nosso coração que se devota na dinâmica da abnegação plena, da entrega sem reservas, do amor incondicional. Que a luz do teu Evangelho se faça pelas nossas mãos, pelo nosso olhar, pelas nossas lutas interiores, pela solidariedade que nos irmana, que nos iguala, que nos liberta, que nos fraterniza na caridade excelsa, augusta e plena. Senhor, suplicamos por todos que sofrem, rogamos pelos nossos familiares, mas também pedimos pelos adversários da causa, do bem, das almas revoltadas e indiferentes que caminham no mundo pensando só em si mesmas, fomentando o ódio, a divisão, tirando da boca do necessitado para aquinhoar os seus bens perecíveis, corruptores e corruptos, os que mentem, os que enganam, principalmente a si mesmos. Abençoe a todos, os espíritos perseguidores, os obsessores, enfermiços, semeando enfermidades espirituais. Abençoe a todos os que perseguem a tua causa, os que dilaceram os projetos de tantos que tentam se aperfeiçoar. Senhor, eles não sabem o que fazem. Tu dissestes, como nós não sabemos o que devemos fazer. Rogamos, Senhor, as bênçãos para todos. Fortaleça-nos e nos inspire para que tenhamos sabedoria de viver
tua mensagem, que se torna o maior tesouro do nosso coração. Que a paz se faça e que todos que receberem a mensagem desta manhã se sintam abraçados pela equipe espiritual que nesse momento nos felicita e nos chama para o trabalho transformador. Se conosco, Senhor, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, com muita alegria e motivação, nós vamos nos despedir relembrando: Ave, 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 ave seja o Cristo. Muito obrigado a todos. Até o próximo Gênesis no Lar, Evangelho no Coração.